Bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Jeremias. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, meu povo, sejam bem-vindos, a paz. Vocês estão bem? Glória a Deus. Hoje nós vamos ler Jeremias, capítulo 14. Vamos lá, vamos começar? Jeremias 14, grande seca em Judá. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá anda chorando? Judá anda chorando, as portas estão abandonadas, estão de luto. E se curvaram até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os poderosos mandam os servos buscarem água, e esses vão à cisterna e não encontram água. E voltaram aos seus cântaros vazios. E decepcionados, confusos, cobrem a cabeça por não terem havido chuva sobre a terra. E essa se acha ressequida, e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as corças no campo têm as suas crias e abandonaram, porque não há capim. Os jumentos selvagens se põem ao alto dos morros. Os ofegantes sorvem o vento como chacais, e os seus olhos desfalecem por falta de pasto. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome. Porque as nossas rebeldias se multiplicaram, pecamos contra ti, ó esperança de Israel, redentor do teu povo. No tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viajante que fica só uma noite. Porque serias um homem que foi pego de surpresa como valente que não pode se salvar. Mas tu, ó Senhor, está em nosso meio, nós somos chamados pelo teu nome. Não nos abandone. Assim diz o Senhor a respeito deste povo. Eles gostam de andar errantes e não sabem controlar os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles. Agora lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa dos seus pecados. O Senhor disse ainda: não interceda por este povo, para o bem deles. Quando jejuares, não ouvireis o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e oferta de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu consumirei pela guerra, pela fome, pela peste. Então eu disse: ah, Senhor Deus, o que os profetas lhe dizem, vocês não verão a guerra, nem passarão fome, porque lhes darei verdadeira paz neste lugar. E o Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei e nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis, engano que procede do seu íntimo. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. Dizem que não haverá guerra nem fome nesta terra. Estes profetas são consumidos pela guerra, pela fome. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém. Por causa da fome e da guerra não haverá quem o sepulte. E eles e as suas mulheres e os seus filhos e os filhos das suas filhas, porque derramarei sobre eles a maldade. Portanto, diga essas palavras. Que os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia sem cessar, porque a virgem, filha do meu povo, sofreu um grande golpe e está gravemente ferida. Só se saio do campo vejo que foram mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali debilitados pela fome. Até os profetas e sacerdotes vagueiam pela terra, não sabem para onde vão. O povo confessa o seu pecado. Será que de todo rejeitaste Judá? Será que a tua alma tem nojo de Sião?
porque nos feristes, e agora não há cura para nós? Aguardemos a paz, não há nada de bom. Esperamos o tempo da cura e o seu terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e iniquidade dos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeite por amor do teu nome, não despreze o trono da glória. Lembre-te e não anules a tua aliança conosco. Será que existe entre ídolos e gentios algum que faça chover? Ou podem os céus por si mesmos dar chuvas? Não é tu somente, ó Senhor nosso Deus, que fazes isso? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas as coisas. Forte, né? Primeiro, o povo ainda continua em iniquidade. Continua sem ter para onde ir, continua. E o ruim é que eles estavam passando fisicamente tudo aquilo que eles estavam vivendo espiritualmente. Como que? Eles estavam sem água, sem água. É interessante que estar em Deus nos proporciona abundância. Escreve para mim alguém no chat. Estar em Deus me proporciona abundância. A abundância, ela vem trazida por um recado de Deus, por uma nota de Deus. Poliana, então quer dizer que sempre que eu tiver abundância, eu estou em Deus? Não, porque tem gente rica, tem gente que é rico e que não está em Deus, mas a abundância sim. Tem gente, isso mesmo, estar em Deus me proporciona abundância. Escuta, tem gente que que é rico, mas não é abundante. Vocês entendem? Há uma diferença muito grande entre dinheiro e abundância. Tem gente que é rico, não tem saúde, não tem paz, não tem felicidade. Entende? Isso não quer dizer sobre a tua vida financeira, mas é isso também. Então, estar em Deus é pagar contas. Talvez a sua abundância seja pagar teus boletos em dias. Talvez a tua abundância vai ser você ter saúde, a tua abundância vai ser você conseguir ali colocar teu aluguel em dia, entende? Eu não sei qual nível de abundância você vai ter na sua vida, eu só sei que estar em Deus de fato vai te trazer abundância. Onde você estava, para onde você está agora? Estar em Deus vai te proporcionar abundância. É nesse ponto em que eu pego homens e mulheres separados, em que não foi ele quem deu causa ao divórcio. Essa pessoa, geralmente, quando ela entende a filiação dela, ela geralmente está em abundância. É nítido para mim. Eu vejo que quem não deu causa ao divórcio, sendo homem ou sendo mulher, tá? Ele geralmente ou ela está em abundância. Existem alguns bons homens que, quando eles se divorciam, eles ficam muito melhor com a segunda esposa. Abundância. Poliana. Gente. Às vezes a mulher era tão rixosa. Era uma carcaraça sanguinolenta. Mas o primeiro casamento sim, gente. Sim. Mas ele vive uma abundância no segundo. Existem muitas e muitas e muitas. Por que hoje em dia as pessoas até valorizam o divórcio em relação à mulher? Porque há uma infinidade de mulheres, elas experimentam a abundância depois do divórcio. Por quê? Porque quem não deu causa ao divórcio geralmente vive uma abundância. Mas essa abundância só é vivida quando ela entende a filiação dela. Quando ela entende que ela é filha, quando ele entende que ele é filho. Então, por isso que é muito importante você destronar o seu cônjuge e saber, né, o que diz lá em Isaías 54, eu sou o teu marido. Porque você não vai deixar de ter um provedor.
ou o homem não vai deixar de ter uma auxiliadora. O Espírito Santo, ele vai ser tanto o provedor, quanto ele vai levantar auxiliadores, e ele vai ser o próprio auxiliador do homem, que não deu causa ao divórcio. Então, vocês começam a observar isso, né? As mulheres, geralmente, elas se alavancam muito depois de um divórcio cujo casamento era um negócio assim muito conturbado. Ou os homens também. Eles geralmente têm muitos bons casamentos, apesar do segundo casamento ser espiritualmente muito mais pesado. Qualquer segundo casamento, viu, gente? Por mais tranquilo que seja, o segundo casamento, ele é, de fato, espiritualmente mais pesado. Então, Poliana, eu posso partir para o segundo casamento, esteja pronto. Primeiro, não. Esteja pronto para você entender o quão pesado espiritualmente é o segundo casamento. Então, eu te sugiro viver a abundância. Viver a abundância. E como que eu vivo a abundância? Quando eu estou afastado do pecado. Estar em Deus tem que te trazer abundância. Estar em Deus tem que te proporcionar abundância. Estar em Deus precisa te proporcionar o cuidado, o carinho. Estar em Deus precisa te proporcionar novas coisas. Todos os dias. Poliana, eu vivo um looping, um ciclo infinito e sem fim. Se você vive esse looping, deixa eu te dizer, você precisa destronar ídolos no seu coração. Quem são os ídolos do seu coração? Como assim, gente? O povo escolhido estava vivendo uma terra seca. Você tem noção? Eu estava com sede aqui, ó. Tava com sede, peguei uma água, bebi. Talvez você já tenha feito isso algumas vezes, esse exercício aí, algumas vezes nesse devocional, igual eu. Tava com sede, vai lá pegar água e bebe. Tá com sede, vai lá pegar água e bebe. Mas esse povo, eles estavam com sede, eles iam lá, pegavam água e não tinha água para beber. Vocês fazem ideia que 70% do corpo humano é água? Como que a pessoa sobrevive sem água? Não sobrevive. Quando Jesus foi levado ao deserto, ele não comeu. A Bíblia diz, a Bíblia é clara, ele não comeu. Com certeza absoluta ele bebeu água. Até porque 70% da gente é água. Mas a Bíblia não diz que ele bebeu água, mas ele bebeu, gente. A Bíblia diz, ele não comeu. Vamos ser claros, a Bíblia é clara. Ele não comeu por 40 dias. Se nem Jesus, quando fez o jejum de 40 dias, não comeu, imagina eu e você com água. Ele bebeu água. Ele bebe água no deserto. Deserto, você pode estar passando o maior deserto na sua vida. Tem que ter água. No deserto tem água, sabia? No deserto tem descanso. No deserto tem refrigério. No deserto tem algumas necessidades saciadas. No deserto tem que ter água. Se você está passando um deserto e ele não tem água, epa. Quando o deserto não tem água, significa que existem algumas idolatrias que precisam sair do seu coração. Significa que você precisa destronar os ídolos do seu coração. Quem são os ídolos que precisam ser destronados? Porque você pode estar no deserto, que for que pelo menos água você tem. Você tem que ter abundância, você tem que ter água, você tem que ter rios de águas vivas fluindo. Poliana, não tem nada disso. Então, vamos recalcular a rota. Volta lá e vai catar o balde que você mesmo chutou. Vai fazer o caminho de volta. Vai entender onde foi que você caiu. Porque esse povo aqui estava sem entender. Nossa, a gente não tem água. A gente não tem nada. Quando eles ficaram sem absolutamente nada. Sabe o que aconteceu? Eles confessaram seus pecados. E é exatamente assim que termina Jeremias, capítulo 14. Com todos eles confessando os seus pecados. O que está faltando aí? Se eu te falar, eu não sei o que aconteceu. Talvez hoje você vai precisar de confessar pecados ocultos. Talvez nem você tenha visão de onde você caiu. Talvez nem você tenha visão de onde você errou. Peça perdão ao Senhor, pecados revelados e pecados ocultos. Sabe por quê? Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia.
Traga à tua memória aquilo que desagrada o coração de Deus. Tenha um comportamento reto, porque por mais que você esteja no deserto, tem que ter água, tem que ter abundância, tem que ter transbordo. O Espírito de Deus tem que te alimentar e te amamentar todos os dias da sua vida. Não é porque você está enfrentando o Mar Vermelho que ele não tem que se abrir, porque quando você chegar na frente do Mar Vermelho, ele precisa se abrir. Deserto é lugar de testemunho, deserto é lugar de contar história, deserto é lugar de ser referência, deserto é lugar de você fazer novas todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Deixa eu te falar, os desertos que a gente passa na nossa vida é para que eu e você sejamos levados a um outro nível de entendimento e de comportamento com Deus. O quanto você tem crescido em Deus, o quanto você tem destronado ídolos, pessoas, situações, coisas. Santifique-se hoje, porque amanhã é chegado o reino de Deus. Eu tenho a clara sensação de que Deus enviou um exército de anjos para esse tempo. Literalmente, é um exército de anjos reposicionados na nossa vida para nos entregar a abundância no meio do caos. Existem caos que a gente tem vivido e o Senhor quer nos dar refrigério, Ele quer nos trazer abundância e Ele quer nos levar a um outro nível de entendimento. Como anda você em Deus? Como são as suas circunstâncias em Deus? Como a gente faz para destronar o outro, né, Paula? Como a gente faz? O foco não está nele, os pensamentos não estão nele. O que é a fé? A fé é a certeza do que não se vê e a convicção de fatos que ainda não existem. Vai pegando esse entendimento. A fé, certeza do que não se vê e a convicção de fatos que ainda não existem, ok? E como que eu me aproximo de Deus? Como que eu desenvolvo o dom, né? A fé é um dom do Espírito Santo, mas como que eu percorro o dom do Espírito Santo? A fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu preciso me assentar em outras rodas. Quando eu vou dar uma olhada no Instagram de vocês estão seguindo 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, é o que vocês seguem. Então, o primeiro ponto que vocês precisam fazer é parar de ser distraído. Primeiro, na sua vida online, retira tudo aquilo que te afasta de Deus. Sabe, vocês seguirem mais de 250 pessoas, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, sabe? Pessoas completamente distraídas. Segundo, quem são as rodas que te alimentam? Você fica nesse looping das pessoas ficarem o tempo inteiro ali, porque é a pessoa, porque é o fulano. As suas rodas, elas não podem ficar te alimentando de coisas que não sejam sagradas. As minhas rodas hoje me alimentam do sagrado, sabia? Então, as pessoas que você se aproxima, ela precisa. Muitas vezes, nesse tempo, a gente vai ter que ficar um pouco só. Sabe por quê? Porque você vai se alimentar das coisas deste mundo. Pessoas que estão falando sobre o outro, pessoas que estão te retroalimentando o tempo todo sobre o que aconteceu, como é a vida do outro, como o outro está comportando, entende? Ou como que eu me desvinculo de tudo isso? Se alimentando de rodas certas. E como? Você precisa congregar, você precisa estar envolvida dentro de uma igreja. Você não tem teto espiritual se você não estiver envolvida dentro de uma igreja. A igreja te dá teto. Você é a casa, né? E a igreja é o teto da casa. É a cobertura da casa. Tem muita gente hoje em dia que ela é ali, uma casa linda, mas sem teto. Na hora que vinha a chuva, acabou. O que traz a cobertura para casa é o teto. As pessoas estão sem teto espiritual. Quando chega a primeira chuva, ela é destruída. Leva tudo que tem de belo dentro. Então, muda a roda. Muda o que você vê. Muda as pessoas do seu ambiente. Quais são os filmes que você tem assistido? Quais são as séries que você vê? Quem são as pessoas que você conversa? Quais são os ambientes que você frequenta? Sabe? Então a gente precisa desenvolver a fé. A gente precisa estar em contato com a fé. Como que você vai receber fé dentro do seu coração se você não está em contato com o santo? Primeira coisa é entrar em contato com o santo. Porque às vezes as pessoas vão se separar
e elas ficam nesses grupos, restauração. Primeira coisa, você precisa se restaurar. Então fica naquele loop, inclusive esse tanto de grupo assim que só fala de restauração. Que vai fazer, faz tal, é quase uma mandinga gospel, entende? É quase uma feitiçaria, porque fica o dia inteiro nesse looping, né? Fica o dia inteiro nesse looping de faz isso para restaurar, faz isso para restaurar. Não, na verdade você precisa se restaurar. Você precisa estar em contato com Deus. Você precisa, para você viver abundância, de fato, você precisa parar tudo e se restaurar em Deus. É você e Deus. Aí tudo gira em torno do outro. Tudo gira em torno do seu objeto de idolatria. Entende? Tudo gira em torno de agora eu preciso fazer o que eu preciso fazer para o outro voltar. Não, você não precisa fazer nada. Você precisa encontrar o Deus da tua salvação. Esse é o verdadeiro ponto. A terra, você está vivendo abundância? Não. Onde que está a terra? A terra está seca. Então eu preciso de encontrar o poço de água. E quem encontrou o poço de água, sabe quem está no poço de água? Jesus. Jesus está na beira do poço para te entregar águas. E águas vivas, e águas que fluem do interior de Deus. Águas que saem do trono de Deus. Águas que você não precisa, sabe? Você não precisa se preocupar, porque elas são fontes inesgotáveis. Sabe quem está na beira do poço te esperando? Jesus. O Cristo vivo está lá na beira do poço, pronto para encontrar com a gente. Só que quem está lá é Jesus, e você só vai conseguir encontrar esse rio, você só vai conseguir encontrar esse poço, você só vai conseguir encontrar tudo isso se você ir atrás do dono do posto, que é Jesus. Vocês querem encontrar o outro e, na verdade, vocês precisam de encontrar Jesus. É Ele que está na beira do poço, sabe? O Espírito Santo, ele vai apontar para Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Com outro, sem outro, a gente precisa de Jesus. Entenderam? Estar em Jesus, ficar em Jesus, ficar perto de Jesus. Isso mesmo, Andressa, quando a gente destrona o outro, né, quando a gente para de idolatrar o outro, chega um momento em que não importa se ele está ou não está na nossa vida, o que importa é Cristo, é o Cristo vivo que desceu do céu, sabe? Quando você entender que o que vai importar na sua vida, de fato, é Jesus, o outro deixa de ser tão importante quanto ele é. Você olhar para o outro e achar que sua vida morre, não morre não. O que importa é a tua vida com Deus, o quanto você valoriza isso que você tem com o outro, sabe? Se você fizesse disso valor com o seu relacionamento com Cristo, você ia experimentar o transbordo, a abundância. A escassez nunca mais ia bater na sua porta. Escassez de sentimento, escassez de aparência, escassez espiritual, escassez financeira, escassez de relacionamentos. Você precisa aprender que o foco está em Cristo, quem está na beira do poço é Jesus. Se você não for para a beira do poço, você não é saciado. Esteja em contato com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Se Deus está te falando, mergulha mais, busca mais, vai mais, é porque dá pouco, é porque você precisa de se envolver de verdade com Jesus, é porque você precisa se envolver de verdade com o Santo, é porque você precisa se conectar com pessoas santas, é porque as suas rodas precisam ser rodas santas, é porque você precisa de fato da palavra. A palavra é o que vai te libertar, a palavra é o que vai te levar a um outro nível, a palavra é o que vai te levar a águas mais profundas. Ou você começa agora, a ir atrás do dono do poço,
ou você nunca vai encontrar a verdadeira liberdade. Você vai experimentar pedacinhos de felicidade. E a gente não quer momentos de felicidade, pedacinhos de felicidade, sendo que Deus, ele tem rios de águas vivas para fluir do interior, do seu interior. Ele quer te levar a águas mais profundas, ele quer te levar a um novo entendimento, a um novo nível, a um novo recomeço, a uma nova história. Ele quer te fazer referência no deserto. Vocês já viram pessoas serem referências no deserto? É isso que Deus quer te colocar como uma referência no deserto, porque quando você sair do deserto, as pessoas vão te olhar e vão falar assim: alguém saiu do deserto, alguém virou referência, e esse alguém é aquela pessoa, e aquela pessoa é você. Deus quer te fazer referência no deserto. Deus quer te tirar desse lugar, mas primeira coisa, você precisa confessar os seus pecados e você precisa ir atrás do dono do poço, porque é ele que tem água. Quem tem água é o dono do poço. E o mais interessante é que o dono do poço quer te fazer filha. Ele quer te fazer filha. Ele quer te fazer filho. É isso que ele quer. Enquanto você não parar de procurar a água do poço em outros lugares, você não vai conseguir encontrar. Só tem um lugar, só tem no Pai, só tem em Cristo, só tem lá. A mulher samaritana teve que meio-dia pegar a água do poço, porque ela não podia outro horário. Ninguém queria pegar água ao meio-dia e ela foi. Deixa eu te contar, você pode ir até meio-dia pegar água do poço, que o dono do poço vai estar lá. Quando ela se converteu, uma cidade inteira se converteu com ela. Deus quer converter a tua cidade, a tua parentela, as tuas pessoas, a tua história. Deus, ele quer refazer histórias através da tua história. Deus quer refazer vidas através da tua vida. Deus quer te levar a um outro nível. Antes de você ficar no paraíso e viver o paraíso com Cristo, ele quer que as pessoas aqui entendam que existe um Deus. E elas vão entender que existe um Deus porque você existe. Então, agora, se encontra com o dono do poço, porque é ele quem vai ser o teu guia, o teu alicerce. É ele que vai te entregar água. Em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos apresente a Cristo, Espírito Santo. Senhor, nós queremos que rios de águas vivas fluam do nosso interior. Nós não queremos, Senhor, viver uma vida secular, superficial, uma vida entregue às coisas deste mundo. Antes, pois, que o nosso coração esteja em Cristo, que a tua vontade seja boa, perfeita e agradável. Nos leve, Senhor, a um outro nível de entendimento, a um ritmo de Cristo, a uma vida entregue à presença, a uma vida entregue à palavra. Espírito Santo da verdade, nos santifica na verdade. Pai, essa é a maior oração que fazemos nessa manhã. Nos santifique na verdade, Senhor. Nos leve a um nível mais profundo de entendimento, de relacionamento, onde possamos desfrutar da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor vai te entregar um outro nível. Senhor, quem vai te fazer viver outro nível, outras coisas, é Cristo. Então é para lá que você tem que ir. Sabe? Você quer ir em um lugar e você tá perdido. Aí você tá sem o Waze. E aí você para e você pergunta para alguém no meio da rua: eu quero ir para tal lugar. Essa pessoa fala: olha, você vai virar aqui. Você vai pegar 3 quadras. Depois você vira à esquerda, depois à direita. Aí você faz exatamente o que essa pessoa falou. E ali você chega onde você quer. Esse é o Espírito Santo. Essa é a palavra. Ele te aponta para a verdade. E a verdade é Cristo. Ele é o único caminho, a única verdade e a única justiça. Deixa eu te contar. Você precisa mergulhar em águas mais profundas até que nada mais importe. É Jesus quem vai te levar a um outro nível. É Cristo quem vai te apontar para a abundância. É Cristo que vai te levar a uma outra vida. Eu quero nessa manhã te dar uma injeção de fé. Eu quero que nessa manhã você se conecte muito mais com a presença do Espírito Santo. Eu quero te incentivar a adorar, te incentivar a amar,
te incentivar a estar do lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero que você pegue todo esse trama, toda essa drama, né? Você vive talvez uma trama, um drama o dia inteiro, e eu quero que você se desconecte dessa sua trama, desse seu diálogo com você mesmo, com as pessoas, e você se conecte um pouquinho mais com o santo, se conecte um pouquinho mais com o profundo, porque a resposta está no Pai. É Deus que vai te fazer mudar a rota. Você precisa quebrar ciclos, e os ciclos de coisas iníquas só é quebrada com o Pai. Vamos lá, talvez o ciclo da glutonaria seja, sei lá, você entrando na academia, você conseguindo se alimentar de forma mais correta, então você quebra aquele ciclo de glutonaria. Talvez o ciclo de escassez financeira seja entrando em um novo emprego. Talvez, sabe, ciclos, você vai quebrando ciclos e entrando em novos ciclos, sabe? Talvez o ciclo de tristeza mesmo seja você saindo de uma amizade, mas o ciclo da fé, ele só se inicia quando você se entrega a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e quando você está em rodas que te aproximam de Deus, e quando você está perto de pessoas em que falam qualquer coisa que desagrade o coração de Deus, você simplesmente levanta daquela roda e sai. Você não tem que ficar, você não tem que ser educada, você tem que simplesmente sair. Por quê? Porque aquela roda não agrada o coração de Deus. Não esteja em lugares em que Deus não se agrada. Não esteja conectada a pessoas em que Deus não se agrada. Não esteja junto em lugares onde Jesus não estaria. Jesus está naquele lugar, então eu vou. Jesus pode estar naquele outro lugar, então eu não vou. Só fique em lugares onde Jesus é o centro. Só sente com pessoas onde Jesus é a conversa. Sabe por quê? Porque nesse momento você precisa de fé. E quanto mais assuntos seculares, mais secular você é. Quanto mais assuntos de Deus, mais cheio você vai ser. Então só se assente em rodas em que o dono do poço está presente. Porque é ali que vai te impulsionar para você beber água viva, água que flui do interior de Deus. Pode, mas eu estou no deserto. Mas você vai ser referência no deserto. Você vai ser uma referência. Deus te colocou aí para você ser uma referência. Podem passar dias, podem passar anos, mas Deus te colocou aí para você ser referência no deserto. O teu foco não está no outro. O teu foco está em Jesus. Deus te chamou a ter uma vida de abundância. Se você não está tendo uma vida de abundância, é porque o teu foco não está no Pai. Em Cristo não tem vida que não é abundante. Se não tem abundância, é porque você não está no Pai. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional, que é seu, que é meu, mas ele é principalmente de Jesus, e é por ele que estamos aqui todos os dias da nossa vida. Deus te abençoe e até amanhã.